abençoe você que está em casa, que tem sido abençoado por essa mensagem, pela palavra do Senhor. Espero que vocês continuem sendo abençoados aí, continuem orando por nós, para que essas mensagens continuem aí para vocês, tá bem? Tenha certeza que Deus, na verdade não somos nós, é para Deus alcançar você que talvez se encontre em uma situação tão difícil e que talvez precisa de uma palavra. E eu creio que Deus, através da pregação da palavra do Senhor, Ele pode estar falando com você, aí talvez dentro de um hospital, atrás das grades, ou sei lá, você está tão longe que não pode estar aqui presente, e eu creio, em nome de Jesus, que você pode ser curado hoje e abençoado por Deus, tá bem? Sejam todos bem-vindos aqui, todos bem-vindos também os irmãos que estão aqui presentes. 1 Coríntios, capítulo 4, nós vamos meditar na palavra do Senhor Jesus Cristo, com o tema, aqui Paulo está falando sobre o ministro fiel, é o tema da mensagem. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 ao versículo 6, está escrita assim a palavra do Senhor: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, segunda pessoa do plural. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, eu vou repetir. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado. Como pode, né, um homem desse falar isso, né? Eu fico admirado com o veterano. Ele dizendo, porque em nada me sinto culpado, mas, ou entretanto, portanto, nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um e contra outro. Amém? Diga-se, Senhor Jesus, fale conosco através da sua palavra. Amém? Vocês podem ficar à vontade com o nosso Senhor. Isso, glorifique. Por favor, tantos vocês que estão aqui, como também você que está em casa, fique com a sua Bíblia aberta, para você acompanhar, para que quando você medite naquilo que o pregador está dizendo, para você entender o que as Escrituras está alertando, tanto você que está em casa, como também você que se encontra aqui conosco. Se nós observar o veterano apóstolo Paulo, semana passada, recapitulando aqui resumidamente, a grosso modo, rapidinho, apóstolo Paulo estava falando sobre o obreiro que é dispenseiro, o obreiro que é um mordomo que tem que viver com fidelidade diante do nosso Deus. Então Paulo está falando sobre o que? Sobre o ministro, sobre aquele que tem uma responsabilidade em suas mãos,
de tomar decisões sobre, seja um obreiro, seja um diácono, um presbítero, ou seja, ele precisa às vezes tomar decisões na sua vida. E quando ele tomar decisões, ele precisa tomar essas decisões conforme a palavra do Senhor. Ele não pode tomar nenhuma decisão conforme o agrado dele. Ele precisa tomar decisão. É assim que Paulo está dizendo sobre o ministro que é fiel. E Paulo está orientando o quê? Que o ministro, na verdade, ele não é nada diante de Deus. O ministro diante das pessoas, ele não é nada. Era isso que Paulo estava dizendo, que os ministros são apenas servos de Deus. O ministro não pode ser colocado em um pedestal. O ministro não pode ser colocado acima das escrituras. O ministro não pode achar que ele talvez toma decisões por ele mesmo. Não, o ministro, toda decisão que ele precisa tomar, ele precisa estar com a visão, com a mente conforme as escrituras do Senhor. O ministro, a responsabilidade do ministro às vezes de falar um não ou falar um sim, olha, é difícil, mas ele pode falar um não ou um sim, mas todo mediante as escrituras, conforme a palavra do Senhor. Talvez o jovem, ele pode me procurar e me falar algo para mim, e eu posso falar um não para ele. E talvez como ele vai sentir esse não se eu falar para ele, mas eu preciso falar com todo o respaldo bíblico. A importância do ministro. Então o ministro, ele não pode ser colocado assim como a igreja de Corinto. A igreja do Corinto, eles olhavam para o ministro, eles colocavam o ministro no pedestal. Havia ali uma geração de cristão que olhava para o apóstolo Paulo, olhava para Paulo e falava assim: ó, nós queremos o veterano Paulo porque ele é o fundador. Nós não aceitamos aqui outro ministro, porque nós queremos, na verdade, é apenas apóstolo Paulo. Então havia um grupo ali que só queria Paulo. Existia um outro grupo que também olhava para Apolo e falava: nós queremos Apolo porque Apolo prega muito bem. Ele não fala problema, ele tem uma eloquência, ele sabe falar muito bem. Então existia um outro grupo de cristãos que olhava para o Apolo e falava: ó, nós não queremos o veterano aqui, nós queremos, na verdade, Apolo. E havia um outro grupo também que era que olhava para Cefas. Cefas é Pedrão. Olhava para Pedrão e falava: ó, nós queremos Pedrão porque Pedrão é mais conservador. Nós queremos Pedrão porque Pedrão ele guarda a doutrina dos judeus. Nós queremos Pedrão porque Pedrão é mais conservador. Ou seja, e Paulo está dizendo aqui que então havia o que? A divisão dentro daquela igreja. Havia a divisão que uns era de Paulo, outros de Apolo, existia outros que era de Cefa, e essas culturas sempre vai dentro da igreja ter divisões, se nós não formos servos espirituais diante de Deus. Eu não posso, quando eu era uma criança, quando eu era adolescente, a minha época, eu brincava de papagaio, por exemplo, de pipa. A geração de hoje eu quase não vejo pipa nas ruas. Ou seja, os jovens de hoje, uma criança hoje, ele olha para o pai e olha para a mãe e fala assim: pai, eu quero um PlayStation. Uma coisa que eu nunca brinquei na minha vida. Nunca gostei. Ou seja, são culturas totalmente diferentes. Sempre vai ter esses problemas de cultura. Mas o que a gente não pode colocar acima, a cultura acima, conforme a palavra do Senhor. Nós não podemos, assim como tem os conservadores, assim como tem a juventude, assim como tem homens talvez mais eloquentes, nós precisamos entender que todos nós somos servos e escravos diante de Deus. Somos servos do Senhor, é isso que Paulo está dizendo. Então não pode colocar um homem no pedestal.
Não se pode colocar o homem acima da palavra do Senhor. E o mundo se encontrava entrando dentro daquela igreja. Por quê? Porque havia divisões. Eu vou congregar hoje porque é o pregador X que vai pregar e eu vou receber bênção dele. Meu filho, você vai perder o seu tempo. Você tem que vir para adorar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Nós não podemos ir um culto apenas por conta do homens. Então havia o que? Seguidores de homens, centrando em seus líderes, e os coríntios estavam prestando fidelidade a homens. Olha, isso é para a gente hoje bem familiar. O que tem de seguidores de homens, pessoas que seguem homens, mas não oram, não jejua, não busca a Deus, não clama ao Senhor, não pede misericórdia, não pede compaixão. A palavra do Senhor diz, não sou eu, as escrituras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu sei que vocês já sabem em decor, mas eu vou dizer, a Bíblia está dizendo que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então, aí ele faz uma ligação. Enquanto vocês buscarem por homens, a igreja vai perecer. Enquanto nós colocar homens em pedestal, a igreja vai morrer. Enquanto nós colocar homens acima, seja Fernando, seja quem for, enquanto nós colocar homens acima da palavra do Senhor, quero dizer para você que a igreja do Senhor, a igreja de Cristo, ela vai perecer. Nós não podemos colocar. Então essa era o comportamento daquela igreja, e Paulo combatia esse culto à personalidade. Então Paulo ele fala que o ministro, como está no versículo 1, a palavra ministro na língua portuguesa representa o primeiro escalão do governo. Então a palavra ministro, o ministro é uma pessoa que ocupa uma alta posição política, de grande projeção na liderança, e tem em suas mãos uma grande e um poder de autoridade. Isso é um ministro no caso secular. E se olharmos a palavra ministro no campo religioso, conforme está no grego, estaremos aqui falando de alguém que exerce a função de líder de uma igreja, que Paulo está dizendo que é totalmente ao contrário de um líder, de um ministro, a qual é do governo. Se nós queremos, a gente fica contente às vezes, fica feliz. Eu me lembro, o presbítero olhava, batia nas minhas costas, presbítero Amâncio, e falava: ô irmão Fernando, você tem certeza que você quer ser obreiro? Eu falei: quero ser, eu estou cheio de fogo, eu quero ser obreiro, eu só saio daqui depois que o Senhor me separar como obreiro. Enquanto o Senhor não me separar como obreiro, eu não vou ficar feliz. E ele batia nas minhas costas todo dia, porque eu fazia, aquela época ainda tinha o ministério da oração, que é uma coisa boa, um costume bom. E aí esses costumes que é bom, ninguém quer fazer, mas outros costumes que às vezes não é bom, eles querem aplicar. Mas existia esse costume bom, uma tradição, que você entrava no ministério da oração e se você se fortalecia. E o ministério da oração, toda vez que eu terminava o ministério da oração, em torno de 2 horas orando, batia o presbítero: tem certeza que você quer ser obreiro? Tenho. Eu estou doidinho para ser um obreiro. Se eu soubesse, eu estaria naquele banco sentado. Bate palmas, 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 bate palmas para Jesus. Se eu soubesse o que era ser um obreiro, se eu soubesse, um obreiro do Senhor. E às vezes nós temos um costume de achar: eu sou Daniel, porque nessa época tinha Daniel. Depois de Daniel você ia para obreiro, depois você ia para diácono, depois você vai para presbítero. E quando você subia de cargo, você olhava para o outro e falava assim: seguinte, meu irmão, aqui eu sou presbítero e você é diácono, então você, aqui você é segunda categoria, segundo escalão, o outro lá é terceiro, o outro lá é quarto. E assim existia às vezes as pessoas que se enchiam, estufavam o peito e falavam: eu sou isso, eu sou aquilo. Mas Paulo está dizendo que um obreiro, quanto mais ele cresce, mais ele apanha, mais ele sofre. Quero ser presbítero. Meu Deus do céu. Então você vai apanhar muito mais ainda. É um escravo perante o Senhor.
Ser obreiro na casa de Deus é ser escravo, é estar pronto, é o que o veterano está dizendo. Ser obreiro é estar pronto para morrer. Está pronto para morrer? Alguém aqui que talvez já foi separado como obreiro, ou ainda está pensando em ser um obreiro? Então eu não vou nem ser, pastor. Não adianta fugir. Se você quiser fugir, não quiser ser obreiro, você não vai ser, mas vai ficar que nem Jonas, vai entrar lá dentro do peixe e vai orar lá dentro da baleia e vai sentir a dor que é tão grande, é muito pior. Por quê? Porque vai ser uma dor onde Jesus vai deixar você sozinho sofrer. Ou você sofre com ele, ou você vai sofrer sem ele. A opção, ou seja, não tem para onde correr. Então Paulo, ele chega a dizer o quê? Que o ministro é como um remador de galés. Ou seja, se você assistiu o filme Ben-Hur, você vai ver sobre a história de Cristo. E nesse filme, quando a gente observa que remador que é esse, eram escravos, eram os homens que eles viviam debaixo de porões de navios, e eles tinham que remar até a morte. E quando eles remavam, eles estavam presos em correntes nas suas pernas, e eles precisavam remar, não tinha para onde sair. Ali era a vida dele, do começo ao fim, ele estava pronto para morrer. Era isso que o veterano, o apóstolo Paulo está dizendo sobre um homem, um ministro do Senhor. E ele continua dizendo que o obreiro é um mordomo que obedece então às ordens do seu Senhor. A Bíblia diz aqui no versículo 1: vocês nos devem tratar como servidores de Cristo, como servos. Não é para colocar num pedestal, não é para achar, opa, peraí, eu cheguei perto do homem ali, agora eu tenho que ficar. Não, é para ser considerado como servos de Cristo, que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos do nosso Deus. Então a palavra aqui usada pelo veterano, na figura que ele utiliza, um obreiro, ele é o que? Um despenseiro ou um mordomo. Ele é despenseiro, que é aquele que toma conta da casa do Senhor, aquele que administra a casa do Senhor, ele que cuida das coisas, do interesse do Senhor. Se nós cuidar das coisas do Senhor de qualquer jeito, se nós não zelar das coisas do Senhor, às vezes eu puxei esses bancos aí, ó. Se você olhar por baixo desses bancos, o tanto de chiclete que se encontra por baixo desses bancos chega a dar nojo, porque isso é um povo que está dentro da igreja, que não zela. E quando as pessoas fazem isso, seja cristão ou não cristão, se for cristão é pior ainda, essas pessoas de uma certa forma não estão cuidando daquilo que é do Senhor. Você faz isso na sua casa? Sabe que na nossa casa nós pegamos chiclete e colocamos embaixo do prato? A gente fazia isso quando era criança, para depois guardar o chiclete para chupar de novo, né? Colocava o chiclete dentro debaixo do prato, terminava de comer, pegava o chiclete e colocava na boca. Pastor, isso vai lá para a internet. Deixa aí, não tem problema. Mas colocava, mas a gente não tem o costume de colocar um chiclete talvez ali no sofá, numa cadeira. Não fazemos isso na nossa casa. Mas na casa do Senhor, às vezes a gente encontra esse tipo de coisa, coisas que nós não zelamos, nós precisamos zelar. Então o mordomo era a pessoa que cuidava da despensa, da dieta, da alimentação da família. E Paulo então está dizendo que o ministro do Evangelho, ele não tem de prover esse alimento, porque esse alimento já é providenciado. Esse alimento já está pronto, esse alimento é a palavra do Senhor. Compete nós como ministro apenas levar, expor as Escrituras. Ai de mim, ai daquele que chega aqui, vai expor as Escrituras e aumenta um tiozinho, aumenta uma vírgula, ai daquele. Vamos ter que prestar contas. Vamos ter que prestar conta ao Senhor. Então nós não podemos, Paulo está dizendo que nós não podemos sonegar, ou seja, ocultar, deixar de expor, ou adulterar e nem substituir. Ele precisa ser íntegro, fiel, dando ao povo o alimento que é o dono da casa provém para a família. Esse alimento é a palavra.
Eu não sei vocês, eu sei que cada pessoa, Deus tem uma forma de trabalhar, mas eu não sei cada um de nós, meus irmãos, de colocar a cabeça no travesseiro, talvez, de não expor as Escrituras e falar do nosso achismo, das nossas visões, dos nossos pensamentos, querer aplicar, colocar nas pessoas algo que não está nas Escrituras. Hoje uma pessoa me perguntou: pastor Fernando, eu queria saber se eu poderia fazer algo, porque uma pessoa disse que se eu fizer isso, Deus não está se agradando. E quando essa pessoa fez essa pergunta, eu fiz uma outra pergunta para essa pessoa. Fiz uma outra pergunta, por quê? Porque eu queria saber qual era a resposta da pessoa. Eu preciso entender por quê? Porque quando eu estou aconselhando, quando eu estou dizendo algo, ei, eu preciso me colocar no lugar daquela pessoa, para ver se aquilo, se é Jesus que faria a mesma coisa, a mesma resposta para aquela vida. Porque se eu quiser dar resposta de mim mesmo, pode ter certeza que no dia do juízo, Deus vai nos chamar no cantinho e vai falar: você aconselhou aquela pessoa, mas não está na Bíblia. Você disse algo para aquela pessoa e aquela alma, aquele sangue, ele custou caro, e você vai ser o culpado por aquela alma, por aquele sangue, porque aquela pessoa saiu da congregação por conta de uma palavra que você falou, por conta de um aconselhamento que você deu. Então nós precisamos ter esse cuidado. Nós precisamos saber como nós iremos aconselhar, como nós iremos falar com uma pessoa. Então Paulo está dizendo aqui que é possível ter na despensa os melhores alimentos e ter em uma mesa a pior refeição. Nós precisamos dar o alimento. Nós precisamos entregar o alimento, que é a palavra do nosso Senhor. Não é conveniente preparar a mesma refeição todos os dias. Era isso que Paulo também estava dizendo. Paulo, como ministro, já imaginou se você comer a mesma comida todo dia? Vai ficar doente, não vai ficar legal. Se na sua casa, então Paulo está dizendo também aqui, que o ministro ele tem que saber o alimento que ele prepara para o povo. Ele precisa preparar. Tira isso da sua cabeça, que acha que não pode meditar, que não pode estudar, que não pode observar as Escrituras, que o Espírito Santo vai revelar tudo. O Espírito Santo vai nos lembrar daquilo que nós meditamos. Se nós não meditar, o Espírito Santo não vai nos lembrar. Então Paulo está dizendo, Paulo está aconselhando que nós precisamos preparar o alimento. Nós não podemos aumentar nem diminuir nada desse alimento, que é a pregação, a exposição da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí Paulo ele entra hoje dizendo que o dispenseiro está exposto ao julgamento. Quando a gente medita até o versículo 3, Paulo falando do comportamento do ministro como dispenseiro, aí ele entra no versículo 3 trazendo algo muito importante, que é sobre o julgamento. O julgamento, o ministro, na verdade, na qualidade de mordomo, ele passa por 3 crivos, ele passa por 3 provas de julgamento. Até parece que é algo que talvez acontece na nossa vida, parece que quando a gente só para pregar, daí que acontece o negócio. Acontece às vezes julgamentos. O julgamento dos homens, diz apóstolo Paulo no versículo 3, eu quero que você medita comigo na parte A, Paulo dizendo, mas para mim não tem a menor importância ser julgado por vocês. Paulo está dizendo, Paulo está orientando, Paulo inspirado pelo Espírito Santo de Deus, o julgamento dos homens não é o mais importante. Paulo está dizendo, em outras palavras, o julgamento do homem não é o mais importante, porque nós não estamos servindo a homens, mas servindo ao nosso Deus. Então Paulo está dizendo que se ele fosse servo de homens, ou procurasse agradar a homens, ele não seria
servo de Cristo. Mas vai ser difícil às vezes você agradar a Deus e vai ter que falar um sim ou falar um não, depende. E nós vamos entender conforme as Escrituras. Nós vamos expor aqui para você entender. Então, para Paulo, apenas Deus pode ser. Somente Deus é quem pode julgar. Só Deus é quem pode julgar. O apóstolo Paulo continua no versículo 3 ainda, e na parte B e no versículo 4, olha que ele está dizendo, ó, na parte B, importância ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Se nós observar o veterano apóstolo Paulo, diante dos homens que fizeram com o apóstolo Paulo, o que fizeram com ele? Apóstolo Paulo, o que fizeram com ele? Como foi a sua morte? Esqueceram? Decapitado. Mataram o veterano. Aquele povo, aqueles homens, o que o veterano fazia? O veterano roubou? Roubou? Matou? Se prostituiu? O que ele fez de tão ruim que mataram aquele homem? Por que mataram o veterano apóstolo Paulo? Por anunciar Jesus, por falar do amor de Jesus. Quando a gente olha nas cartas do veterano, a gente consegue entender que o veterano trouxe um ensinamento inspirado pelo Espírito Santo. Então o veterano caiu nas mãos dos homens, e aqueles homens mataram o veterano, e aqueles homens, por conta disso, no dia do juízo, vão pagar por isso. Mataram o veterano por conta de Jesus. Mataram o veterano apenas porque ele queria levar a palavra do Senhor, pregar o evangelho de Jesus. Então Paulo chega a dizer, lá em Gálatas capítulo 1 versículo 10, Paulo está dizendo que se ele fosse servo de homens, ou procurasse agradar a homens, ele não seria servo de Cristo. É fácil. Você não quer fazer a vontade de Deus? Chega aqui e distorce tudo a Bíblia. Você não quer pregar a verdade? Não tem problema. Distorce tudo, fala tudo ao contrário. Fala tudo ao contrário. Fala tudo. Eu fiz um estudo que eu ia levar um estudo para num Eclésia. E aí quando eu fiz o estudo, eu contei para minha esposa. Minha esposa falou, não, você não vai fazer isso. Eu estou pensando em fazer isso. Eu acho que Jesus deve ser maluco. Eu acho que Jesus não estava batendo bem da cabeça. Porque tudo que ele deixou na palavra não deve ser para nós viver. Eu acho que Jesus não estava muito certo, não. Jesus estava certo, sim. Jesus estava correto no que ele deixou nas Escrituras. E nós precisamos pregar o que está nas Escrituras. Ou você recebe o aplauso de todo mundo hoje, ou você recebe multidões para você hoje, por levar a palavra de Deus distorcida, oculta, não pregar o que está, ficar pulando versículos bíblicos para não citar a palavra do nosso Senhor. Então o grande projeto de Deus não é ser popular aos olhos dos homens, mas fiel diante de Deus. O que Deus quer de nós é a fidelidade. Você pode ter tantos seguidores, tantas pessoas que estão com você seguindo, não importa se a quantidade é muito grande, isso vai ser bom, mas que você continua sendo fiel à palavra. Porque se você começar a distorcer as Escrituras, levar para outro lado, eu quero dizer para você que um dia eu ou você cairá nas mãos de Deus. Já imaginou no dia do juízo? Por favor, Fernandinho. Eu acho que Jesus vai me chamar de Fernandinho, ou Nando, vai saber, vamos ver. Vem aqui, faz favor. Você pregou para eles lá, mas você distorceu tudo da Bíblia. Você não falou o que estava nas Escrituras.
Você leu lá, mas você não falou como. Você estava mais preocupado com o que eles iriam achar de você, queriam agradar a eles, queria passar a mão na cabeça deles, mas não quis falar a verdade. Em quem você prefere cair? Nas mãos dos homens que podem te julgar, ou nas mãos do Deus vivo? Em quem você prefere? Em quem você vai fazer a escolha? O julgamento da consciência, Paulo dizendo no versículo 3, na parte B, e o versículo 4, eu vou ler o versículo 4 com você. Paulo dizendo: a minha consciência está limpa, mas isso não prova que sou de fato inocente. Paulo dizendo, não sou eu. Ele falando, por quê? Porque ele pregava a palavra. A minha consciência está limpa, mas isso, portanto, entretanto, não me prova que sou de fato inocente. E quem me julga é o Senhor. Paulo dizendo no versículo 4. Paulo alertando no versículo 4. Então os filósofos gregos e romanos, principalmente Platão e outros seguidores, eles consideravam a consciência como um juiz máximo do bem. Ou seja, Platão, ele tinha uma ideia: o meu juiz é o máximo do homem, não precisa se preocupar. E para o veterano aqui, apóstolo Paulo, apenas Deus pode julgar. Somente Deus, somente o Senhor. Paulo continua: nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui, ou seja, nada me acusa a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado. Paulo dizendo: olha, eu quero dizer para você que a minha consciência está limpa, mas eu não quero dizer que eu sou justificado. Olha, eu tenho defeitos, estou cheio de erros, estou cheio de dificuldade. Então Paulo diz que os gregos e romanos, eles estavam errados quanto a essa matéria. Eles estavam errados diante de Deus. Então o nosso supremo juiz não é a nossa consciência. Ei, não confie na sua consciência. Não confie. Não queira tomar decisões conforme a sua consciência. Não faça isso. Nós podemos ser aprovados pela nossa consciência e reprovados por Deus. Não confie na sua consciência. A nossa consciência não é totalmente confiável. Eu não confio na minha consciência, eu confio na palavra. E quando Deus fala sim, eu tomo uma decisão sim. Mas quando Deus fala não, eu preciso tomar decisão conforme a palavra. Mas a minha consciência que está dizendo isso, está perdido. Está perdido. Não confie na sua consciência, confie na palavra. Confiamos nas escrituras do Senhor, o julgamento de Deus. Paulo conclui: pois quem me julga é o Senhor, versículo 4b, porque que é o julgamento de Deus, é o julgamento perfeito, porque Deus é o único que conhece todas as circunstâncias e todas as motivações. Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe se a nossa consciência, a nossa motivação, por que a gente tomou aquela decisão. Eu conheço pessoas às vezes que conhecem homens, talvez homens conhecidos, homens que talvez são pessoas conhecidas, tanto no meio evangélico como lá fora, e quando chega perto da pessoa, a pessoa abraça, beija, a pessoa pega aquela pessoa e fica lá, e passa a mão naquela pessoa e fica, mas às vezes outra pessoa, ele não trata a mesma coisa conforme aquela pessoa que é de uma certa forma de um alto escalão. E nós não podemos fazer essa acepção. A mesma coisa se nós abraçamos uma pessoa que tem uma autoridade, que talvez é conhecida, nós devemos também abraçar uma outra pessoa que não é tão conhecida.
E é isso que Paulo está dizendo, orientando aqui a nossa motivação. Ei, por que a gente fala não às vezes? Qual é a motivação? E por que a gente fala sim às vezes? Qual é a motivação? Então Paulo está dizendo que essa igreja de Corinto havia muitas pessoas divididas, muitas pessoas na carne, e Paulo às vezes precisava tomar decisões, porque quando você toma uma decisão com alguém que está na carne, você vai arrumar para a cabeça. Precisa ter entender esse julgamento de Deus, porque o julgamento de Deus é perfeito, e vocês não precisam se preocupar comigo, eu também não preciso se preocupar com vocês, por quê? Porque cada um de nós iremos passar pelo juízo de Deus. Não precisa se preocupar. As pessoas vivem se preocupado. As pessoas vivem como a igreja de Corinto, com seus grupinhos. Se fosse eu fazia isso. Se fosse eu fazia aquilo. Eu acho que o certo é isso. Eu acho que o certo é aquilo. Não, o certo é conforme está na palavra. Eu preciso tomar decisões conforme a palavra. Então a igreja precisa ter o cuidado para não julgar os ministros apressadamente. Isso que Paulo está dizendo, eu vou ler com vocês com maior calma, versículo 5 e versículo 6, portanto, não julguem ninguém antes da hora, esperem o julgamento final, quando o Senhor vier. Não precisa julgar, não é necessário. Quando você julga alguém, quando você aponta para alguém, eu quero dizer para você que você está armando a sua própria condenação. Que Paulo está dizendo para essa igreja de Corinto, Paulo está dizendo que ele trará para a luz os segredos escondidos no escuro, e mostrará as intenções que estão no coração das pessoas. Então cada um receberá de Deus os elogios que merece. Cada um, não precisa se preocupar. Deus está dizendo através do apóstolo Paulo, vai vir. Ele fala também em Romanos capítulo 2 versículo 16, Paulo aqui está dizendo, vai chegar os segredos. Sabe os segredos? Tem tanta gente com segredo. Mas eu tenho um segredo hoje, mas amanhã vai estar tudo certo. Se arrependa hoje, porque ele vai vir, ele vai julgar os segredos, ele vai julgar a cada segredo, a cada atitude. Pastor, não tem problema, vai demorar para ele vir. Sim, mas ele vai vir. Não sei se é amanhã, ou é hoje, semana que vem, ano que vem, daqui 10 anos ainda, ou daqui 1000 anos, não sei se é na minha geração. Eu não vou afirmar com a minha boca aqui, falar que nós somos a última geração, porque desde os apóstolos afirmavam isso, e até hoje Jesus não veio. A igreja lá atrás falava, a igreja tessalônica esperava a Cristo, e Paulo pregou para aquela igreja. Ou seja, eu não posso afirmar aqui que nós somos a última geração. Eu não sei dizer. Se alguém quiser afirmar e escrever, e aí Jesus está dizendo que se alguém falar isso, não sou eu. Eu não sei o dia, mas vai chegar este dia, os segredos que serão revelados, o segredo de todos nós será revelado diante do Senhor. Não será revelado para o pastor, não será revelado para um diácono, para um presbítero, não será ali anunciado por uma diretoria, por alguém que é o presidente, não. E tudo que está ali será revelado para Jesus. Tudo que nós fizemos, tudo que nós escondemos, será tudo revelado diante do Senhor. É isso que o veterano está dizendo aqui. Então a igreja, ela precisa ter esse cuidado para não julgar os ministros apressadamente. E Paulo traz para a igreja de Corinto 3 tipos de repreensões erradas em relação aos ministros. Então Paulo ele começa dizendo sobre essa igreja,
Paulo começa falando que essa igreja colocava aquele povo no pedestal, e agora Paulo também chega a dizer que nós não podemos julgar o ministro, nós não temos esse poder, é somente ele que pode julgar a cada um de nós. Ei, às vezes nós julgamos na hora errada, versículo 5, pelo critério errado, versículo 6, e pelo motivo errado, versículo 6, na parte B. Não se preocupe, irmãos. Olha, eu falo para vocês, sem hipocrisia, não é com a boca não. Se vocês quiserem, a cadeirinha está disponível. Eu empresto a cadeirinha. Se tiver alguém que fala assim, não, eu quero sentar nesse poder, a cadeira está liberada. É só você querer. E se a cadeira está liberada, olha, e o dia que você sentar na cadeira, terá que tomar decisões conforme a vontade dele. Não será conforme a sua motivação, não será conforme o nosso querer. Então o primeiro cuidado que a igreja, Paulo está dizendo, precisa ter, é de não julgar os servos de Deus no tempo errado. Versículo 5, não julgue ninguém antes da hora. Não julgue. Não faça isso. Não julgue. O que a igreja precisa fazer, sabe qual é o problema da igreja moderna contemporânea? O problema não se encontra lá em cima, não se encontra aqui, o problema se encontra com a igreja. A igreja não ora. A igreja quer resolver as coisas da forma dela, apenas tentando brigar, tentando discutir um com o outro, quem está certo, quem está errado. Não é o jeito. Jesus não ensinou isso, eu não vejo na Bíblia isso. Todas as vezes que que o povo queria que Jesus cuidasse da igreja, se nós observar, quando Paulo foi preso, Pedro foi preso, a igreja não foi lá na cadeia tirar Pedro, não. A igreja estava na casa orando, e Pedro saiu da cadeia. Quando a igreja se move ao contrário, buscando a Deus, clamando ao Senhor, é a forma. A igreja precisa buscar, precisa clamar diante de Deus. E Paulo diz que é errado julgar os servos de Deus fora do tempo ou antecipadamente. É errado. Mas pastor, eu não concordo com tudo que o ministro faz. Você acha que a gente vai concordar com tudo? Senta no banquinho. Toma decisão. Na nossa casa, será que quando nós que somos homens tomamos uma decisão, será que as nossas esposas sempre se agradam? Fica tudo feliz? Todas elas ficam felizes quando a gente toma uma decisão em casa? O que vocês acham? Não fica. Mas às vezes você precisa tomar a decisão. E quando você toma a decisão lá, imagine se você toma uma decisão lá na sua casa e talvez alguém não vai gostar. Você imagina tomar uma decisão diante de uma igreja? Imagine você ter uma responsabilidade. Você está vendo esse negócio aqui? Por favor, tira daqui e coloca lá para mim. Não, mas é lá. E não é aqui, é lá. Mas eu não concordo. Não é para deixar lá. Não está certo isso. O dia que você sentar no banquinho, você vai tomar a decisão também. Não podemos julgar nenhum ministro. Eu não posso julgar nenhum ministro que está lá em cima. Às vezes as pessoas pensam, vai acontecer, os pastores vão chegar nos púlpitos e vão falar tudo que está acontecendo. O errado é os pastores que estão fazendo isso. Não podemos. Se as decisões estão sendo tomadas, a culpa é de quem? Da igreja. A igreja que não. Qual foi a última vez que você trocou umas palavras com o Senhor Jesus? Hoje? Troquei umas palavras, pastor. Quanto tempo? 3 horas pelo menos? 2 horas? 1 hora pelo menos? Não, 5 minutos. Só teve 5 minutos? Só 5 minutos, não tive mais do que isso.
Era pouco tempo, 5 minutos eu conversei com o Senhor, orei e agradeci ao Senhor por tudo, e falei que Deus está no controle, que está tudo certo. Não está tudo certo. Quanto tempo? Quanto tempo que a igreja tem orado? E Paulo diz que é errado julgar os servos de Deus fora de tempo. Paulo diz que somente na segunda vinda de Cristo é que terá o julgamento final e completo. Já imaginou? Naquele dia, não vai ser assim, ó. Poderia ser, né? Por favor, os presbíteros, primeiro escalão, vem aqui. Os apóstolos, faz favor também. Os diáconos, faz favor aqui, ó. Fica tudo separadinho. Não, não será. Aquele dia estará todos juntos perante o Salvador. E cada segredo que estiver dentro de mim, ou estiver dentro de cada um de vocês que estão aqui ou que estão em casa, serão revelados diante de Deus. Serão revelados diante do Senhor. Todos os nossos segredos, tudo aquilo que está escondido dentro de nós, somente Deus pode julgar e conhecer o coração humano, pois só Ele vê o coração. Está lá em 1 Samuel 16:7, e não apenas a aparência. Não olhe pela aparência. Deus conhece tudo, Deus sabe tudo. Paulo está combatendo a ideia de exercermos juízo, de julgamento precipitado dentro da igreja. A gente teve algo tão interessante por esses tempos. Eu vou trazer uma ilustração aqui. Nós tivemos aqui na nossa cidade a prefeita. Cada decisão que ela tomava, um dava uma opinião, outro dava outra, e cada um tem a sua opinião. Não é assim? Nós tivemos um caso aqui na cidade, onde uma prefeita, tudo que era, todo mundo ficava esperando, e ela, só olhar os comentários lá, meu Deus, coitada da prefeita. E se fosse você que estaria sentado no lugar da prefeita, o que você faria? Se fosse você para tomar a decisão lá no lugarzinho dela, ela chegava e falava, ó, vamos fechar uma semana, meu Deus do céu. Os pastores nem eram mais crentes, não tinham mais fé, porque fecharam todas as igrejas. Mas daí agora a igreja abriu, ninguém volta mais. Acostumou. A Netflix, as coisas lá de casa, às vezes não deixou mais as pessoas voltar. A novela lá da Record, não sei se está falando de Moisés ainda, nem sei, eu estou por fora. Se fala de Moisés, se fala de Davi ou de Jesus. Estou tão por fora dessas coisas, mas às vezes não, eu vou lá, e aí deita lá no sofá e até chora, porque Moisés morreu. E deixou de buscar a Deus, deixou de buscar ao Senhor, e aí está acontecendo tudo errado. De quem é a culpa? Quem é o culpado? Da igreja. A igreja que deixou de orar, a igreja que deixou de clamar, a igreja que deixou de chorar. A gente, quantas vezes chegava, não é uma oração, às vezes, de chorar apenas por fora, não, uma lágrima descendo, não. Eu estou falando de uma oração que as pessoas choravam com sinceridade. Hoje, parece que a gente dobra o joelho, nós nem sentimos mais a presença de Deus. As pessoas nem choram mais, as pessoas nem sentem mais a presença do Senhor. O segundo cuidado que a igreja aqui precisa é de não julgar os servos de Deus pelo critério errado. Versículo 6, Paulo está dizendo aí no versículo 6, eu vou ler de novo. Meus irmãos, é para instruir vocês que eu tenho aplicado essas lições a mim mesmo e a Apolo. Olha o que está dizendo, ó, serve tanto para mim como para Apolo. Usei nós dois como exemplo para que vocês aprendam o que quer dizer o ditado: obedeça ao que está escrito. Ninguém deve se orgulhar de uma pessoa e desprezar a outra. Ninguém tem
esse poder. Os crentes da igreja de Corinto estavam julgando por meio de critérios mundanos, provenientes da sabedoria humana, pois uns diziam: eu só congrego se for com Paulo, eu só congrego com Paulo, sabe por quê? Porque ele é o fundador dessa igreja, e nós não queremos outro homem, nós queremos só o fundador. Ei, Paulo morreu, Paulo não é o fundamento da igreja, o fundamento da igreja é Cristo. Nós não podemos estar em homem. Paulo morreu, não voltou, Apolo morreu, Cefas morreu, homem vem e vai, o que permanece é a palavra de Deus. O fundamento é Cristo. Então havia naquela igreja: nós só vamos na igreja por conta de Paulo, porque ele é o fundador. E nós não aceitamos, nós aprendemos com o fundador pregou a liberdade cristã, e nós não aceitamos outras coisas além da liberdade cristã. Nós não aceitamos. Aí vem Apolo e falou, outros eram de Apolo, outro grupinho que dizia que era de Apolo. Apolo, nós queremos Apolo, porque Apolo fala muito bonito, nós queremos Apolo. Esquece esse homem aí. Paulo já era, veio um outro mais eloquente, fala mais bonito, e quando ele fala, meu Deus do céu, as palavras dele suadas, as palavras dele que chegam aos nossos corações, são totalmente diferentes, não é? Ou as palavras tanto de Paulo, de Apolo, de Cefas, chegam aos nossos ouvidos. Quem faz chegar no coração é o Espírito Santo. Homem nenhum faz chegar no coração. Eu posso estar pregando aqui, alguém está ouvindo e saindo para o outro lado, mas o Espírito Santo é que chega no coração e está trazendo cada palavra. Então havia também outro grupo de Cefas, que era Pedrão. Cefas é Pedrão, é o grupinho dos conservadores. A igreja está cheia de grupinhos. Todo grupinho que você faz parte, pode ter certeza que você será fritado por ele amanhã. Os grupinhos de Paulo foram fritados. Paulo chega a dizer: vocês são carnais. Paulo não diz que eles eram espirituais. Quem é espiritual não fica fermentando. Quem é espiritual não fica dividindo. Quem é espiritual vai entender, vai compreender, mesmo não concordar, vai respeitar. Porque a decisão aquele dia, talvez vocês vão olhar o pregador, o pastor Fernando, vai lá, pastor Fernando, e eu acredito que naquele dia do juízo, se tiver alguém que vai falar assim, vamos torcer que ele vai para o inferno, vamos torcer, você está indo junto comigo. Vai junto comigo, porque naquele dia vai ter muitas lágrimas, são muitos choros, onde a gente vai olhar e falar: Senhor, assim como o Senhor teve de misericórdia de mim, tem de misericórdia dele também. Eu não acredito que no dia do juízo vai ter alguém torcendo para o fulano, ciclano ir para o inferno. Eu não acredito. Se tiver, vai junto também. Nós precisamos entender, precisamos compreender. Os coríntios julgavam Paulo, Apolo e Pedro por suas preferências e preconceitos. Entretanto, Paulo diz que não devemos julgar uns aos outros por esses critérios. Não devemos. Só você pegar o versículo 6 aí de novo e ler tudo de novo. Não devemos. Eu não julgo quem está lá em cima, mesmo fazendo algo que talvez eu não concordo. Eu não julgo. Se for para me julgar, eu caio fora. O dever é orar, é clamar, é pedir misericórdia a Deus.
A única base de avaliação é a palavra de Deus e não as nossas opiniões. A minha opinião não serve para nada. A base nossa é a palavra do Senhor, é as Escrituras. O terceiro cuidado que a igreja precisa ter é de não julgar os servos de Deus com a motivação errada. Paulo está orientando. O grupo de Paulo estava desprezando o grupo de Apolo, e o grupo de Apolo desprezando o grupo de Pedro. Às vezes, o ancião, ele despreza o mais jovem porque é diferente, e o jovem despreza o ancião porque é diferente. Não pode haver isso. Não se deve acontecer isso. A maneira mais vil de me promover é criticar o meu irmão. Sempre que eu critico alguém, estou promovendo a mim mesmo. Quando você critica alguém, você está se promovendo. Mas um dia nós prestaremos conta diante do Senhor. Nós prestaremos contas ao nosso Deus. Sempre que começo a macular a imagem do outro, eu estou projetando a minha imagem, e essa maneira de agir tem uma motivação errada. Eu tenho certeza que cada um que está aqui, quando dobra os seus joelhos e fala com Deus, a primeira coisa que você fala, que você diz é: Senhor, perdoa os meus pecados. Tenho certeza. Se nós temos pecado, por que nós julgamos o pecado do outro? Nós não estamos na igreja de Deus competindo. Não. Nós não estamos aqui competindo. Não estamos disputando primazia. Não estamos disputando quem é mais importante. Nós estamos aqui, não é para disputar, para criticar ou apontar o dedo. Nós estamos aqui para adorar a Deus. A nossa intenção de estarmos aqui é adorar o Senhor. E essa motivação em querer derrubar uns a fim de erguer outros é totalmente carnal e mundana. Seja sincero. A nossa consciência não vai pela sua consciência, vai por aquilo que está na palavra do Senhor. Qual é a diferença de uma pessoa, eu falei isso hoje no CFO, qual é a diferença de uma pessoa que está agora fumando maconha e nós que estamos aqui dividindo? Qual é a diferença em relação à salvação? Nenhuma. Vamos todos para o inferno se não se arrependermos. O pecado de quem está fumando maconha não é menor do que nós criticando um outro na presença do Senhor. Não é. Na balança de Deus, ela tem a mesma proporção. Duro é sua pregação, pastor. A pregação não é minha. A pregação não é de Paulo. A pregação é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Essas coisas, essas divisões acontecem nas empresas, nos negócios, lá no seu serviço. Se você aumentar lá, se você chegar lá amanhã, Deus te deu uma benção hoje, ó, só de você estar aqui, Deus te deu uma benção. Vai chegar lá no seu serviço amanhã, o seu gerente vai te chamar e falar assim: ó, o seu salário hoje eu vou aumentar quinhentão. Quem vai ficar feliz da vida aí? Quem? Levante a mão. Tu vai ser apedrejado por todo mundo que está lá, por seu salário subir R$500 e dos outros não subirem. Eles vão te catar lá todo dia
e vão tentar te matar todos os dias. Isso é lá fora. Nós aqui dentro não podemos ser assim. Lúcifer, na palavra portuguesa está escrito Lúcifer. Os pregadores falam Lúcifer, não tem errado, não está errado. No português é Lúcifer, mas no grego não é. É demônio. O nome de Lúcifer no grego não está. Então Lúcifer, vou falar no português, que significa aquele que brilha. Ele era bom. Deus tinha um braço direito. Quem era o braço direito de Deus? Lúcifer. Lúcifer era o braço direito de Deus. Mas Lúcifer olhou para Deus e falou assim: ó, eu estou querendo o seu lugar, estou querendo que... E começou a fazer grupinhos. Vocês já sabem a história de Lúcifer, o que aconteceu com ele. Lúcifer, talvez você tenha lá no seu serviço, lá na sua casa, lá no seu trabalho, talvez você tenha alguém que é o seu braço direito, que você confia. Deus também tinha. Lúcifer era o seu braço direito. Mas começou a fazer panela, a fazer divisões. Deus o expulsou. Deus não aceita isso. A palavra do Senhor diz, lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14 e 15, depois você dá uma meditada. Paulo recomenda à igreja a estimular e a fortalecer uns aos outros. Cometeríamos um grande pecado, porém, se dependêssemos de recompensas, de reconhecimento e aplausos humanos para fazer a obra de Deus. A recompensa, ela vem do Senhor. Fique em pé, oremos a Deus. Quero orar por você que está em casa e orar por todos que estão aqui. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nós queremos orar, queremos suplicar, queremos pedir misericórdia, queremos pedir compaixão, piedade ao Senhor. Quero apresentar cada vida, cada pessoa, cada irmão, Senhor, a cada pessoa que ouviu a sua palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. E o Senhor ajude esta pessoa, e o Senhor ajude esta vida, Pai. O Senhor contempla, o Senhor sabe o que esta pessoa tem passado, tem enfrentado. Eu quero orar também por as vidas que estão em casa, Senhor, que ouviu a sua palavra. Eu creio que essas pessoas também, Senhor, estão sendo alcançadas, abençoadas pelo Senhor. O Senhor está curando, o Senhor está restaurando a vida espiritual de cada um, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha, Pai, ajudar esta vida, que o Senhor venha ajudar esta pessoa, que o Senhor venha realizar a obra por completa, Senhor, sobre a vida desta pessoa. Pai, guarda esta mensagem, esta palavra, neste coração, nesta vida, Pai, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, para que o nome do Senhor venha a ser exaltado, Pai. Senhor, eu creio que muitos que estão aqui, Pai, estão passando, Pai querido, por vales, por desertos, mas eu creio, Senhor, eu creio que pelo poder da sua palavra, o Senhor restaura, o Senhor ajuda, o Senhor cuida, o Senhor protege, guarda e livra de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.